Olá pessoal, aqui quem fala é Bruno Bolognese, professor de Ciência Política na Universidade Federal do Paraná. Vou tentar falar com vocês hoje, muito rapidamente, sobre por que acontecem viradas autoritárias, principalmente aqui na nossa América Latina. Nós tivemos recentemente algumas crises políticas bastante severas, como por exemplo na Nicarágua, onde teve uma virada autoritária recentemente, nos anos 90 e começo dos anos 2000, crises na Venezuela. Outros países tiveram também crises, mas com resultados diferentes. Enquanto que na Nicarágua e na Venezuela nós tivemos um resultado de mudança de regime da democracia para o autoritarismo, e em outros países, como no Peru, um país constantemente em crise, você não tem esse mesmo resultado. Eu vou tentar explicar para vocês, a partir da literatura em ciência política, do tudo que nós temos acumulado nesses últimos anos, do porquê que isso acontece. Por que a gente tem, às vezes, condições parecidas, mas resultados muito diferentes, né? Como é os casos desses três países. E vou tentar usar alguns exemplos de outros lugares também, para tentar ilustrar como que a teoria política prevê esse tipo de movimento. Então, primeira coisa, nada acontece de forma unicausal, né? Não há nada em política ou na vida social em que a gente consiga falar, olha, se X logo Y, né? Se acontece alguma coisa, a gente vai imediatamente, a partir dessa coisa única, ter um resultado único, né, para todas as vezes que isso acontece. Então, primeiro que nenhum caso em ciência política é unicausal. As coisas em ciência política, ou os fenômenos políticos, são sempre multicausais, multifatoriais. São vários fatores que apontam para um resultado parecido. Então, para exemplificar, no caso do Peru, nós temos um país em crise constante. Crise econômica, crise política, crise moral, crise de corrupção. O tempo todo o país enfrenta crises, é um sistema político instável, é um semipresidencialismo pouco funcional, os partidos são parcamente organizados, você tem uma desconcentração de poder muito elevada. Ao mesmo tempo, você não tem um resultado autoritário como você teve, por exemplo, na Venezuela chavista ou na Nicarágua agora, com Daniel Ortega nessa última semana. Por que isso acontece? Bom, então, primeira coisa que a gente sabe, crise não é suficiente sozinha, somente ela, para explicar um resultado, um fenômeno político, principalmente uma virada tão severa como uma virada que sai da democracia e vai para um regime autoritário. Crise é uma condição que a gente diz necessária, mas não suficiente. Então, países terem crises é muito comum, acontece aqui no Brasil, acontece na América Latina toda, acontece na América do Norte, na África, no leste europeu, no sul da Ásia, mas isso não quer dizer que a existência sozinha da crise vai levar a um golpe autoritário. O que a gente tem é uma combinação de fatores. Então, dado que temos a crise, existem outras condições que, junto com a crise, levam ao golpe autoritário, levam à virada autoritária? Sim. Principalmente o que na literatura se chama a formação de uma coalizão autoritária. Então você tem a captura de instituições por líderes populares que desejam concentrar poder e conseguem concentrar poder capturando instituições pouco a pouco. É o caso na Venezuela, é o caso da Nicarágua e é o caso de outros países, como por exemplo a Bielorrússia, que foi capturada pelo Lukashenko, e todos passam pelo mesmo processo. Uma crise inicial, uma insatisfação geral da população, perda de confiança nas instituições, perda de confiança nos governantes. Se elege um líder populista, normalmente, que vai trazer uma solução mágica, vai trazer uma solução definitiva, vai recuperar o país, e esse líder vai concentrando poder. Muda os ministros do STF ou do órgão equivalente do seu país, coloca lá todos os ministros a favor do seu governo, captura o órgão eleitoral, captura a burocracia média, né? Então todos esses atores que fazem o trabalho do dia a dia de Estado vão sendo capturados, conta com apoio de forças armadas, às vezes é o exército, a aeronáutica, a marinha, às vezes não é só forças militares, como é o caso da Nicarágua, em que você tem polícia na rua dando apoio ao golpe. Então, tem uma captura paulatina das instituições e essa captura vai permitindo que esses países concentrem poder e vão eliminando as instituições, né? Pouco a pouco vai eliminando a oposição, vai eliminando o judiciário desfavorável,
vai capturando os altos postos do exército, vai capturando os altos postos da elite econômica, das empresas estatais, e com isso você vai criando um ambiente de concentração de poder. Por que que isso aconteceu na Venezuela, na Nicarágua, e por que que não acontece no Peru? Justamente porque a Venezuela e a Nicarágua tinham uma organização partidária e de governo que permitia uma concentração de poder. Você tinha um movimento social suportando essa tomada de poder, certo? O chavismo na Venezuela, o sandinismo na Nicarágua, e você não tem nada disso no Peru. O Peru é exatamente o caso de crise permanente, mas que a probabilidade de se ter uma virada autoritária é menor porque justamente ninguém consegue capturar ninguém. Então, na tentada de tomada de poder em 2022 pelo Pedro Castillo, por exemplo, o exército se recusou a fazer parte do golpe. Então você tem ali um freio. Certo? Então o sistema do Peru funciona mal porque também tem muitos freios e contrapesos, um partido descentralizado, legislativo descentralizado, burocracia descentralizada, um semipresidencialismo, então tem primeiro-ministro e presidente, mas isso também impede que você coordene uma ação centralizada, certo? É um pouco o que acontece aqui no Brasil. Então o STF agiu na tentativa de golpe em janeiro, né? Prendeu as pessoas, puniu as pessoas, prendeu o ex-presidente Bolsonaro. Então essa demonstração, essa reserva institucional, essa reserva democrática é fundamental para que a gente não tenha líderes dispostos a cometer viradas autoritárias. Tá ótimo, espero que eu tenha ajudado vocês a entender melhor como funciona a política aqui, essa macropolítica na América Latina.